O ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo pouco depois do Tribunal Superior Eleitoral cassar seus direitos políticos por 8 anos. O vídeo mostra imagens da trajetória de Bolsonaro, em especial durante a presidência, com trechos de discursos em que o ex-presidente agradece a Deus pela missão e pede que os brasileiros nunca tenham que passar pelas dores do comunismo. No discurso, Bolsonaro diz ainda: "Somos escravos das nossas decisões. Eu tenho dito que tem algo que é mais importante do que a própria vida, que é a nossa liberdade." Ao divulgar o vídeo, Bolsonaro disse: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos ou cidadãos com menos direitos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 23 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente dessa nação. Peço a Deus que esse povo brasileiro nunca experimente as dores do comunismo. Peço também a Ele mais que sabedoria. Peço força para resistir e coragem para decidir. Somos escravos das nossas decisões. Eu tenho dito que tem algo mais importante que a nossa vida. É a nossa liberdade. Parem de ensinar aos filhos de vocês que roubar é crime. No Brasil, crime é contestar o processo eleitoral brasileiro. Foi isso que o TSE disse hoje, ao tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Na ausência de crimes de corrupção, o TSE teve que fazer uma ginástica jurídica para dizer que o ex-presidente não poderá mais concorrer por 8 anos. Enquanto isso, temos o líder da nação, condenado em 3 instâncias por corrupção, formação de quadrilha e outras coisitas mais, elegível e pronto para colocar o seu plano de tornar o Brasil um país comunista em ação. Lula disse ontem que a democracia é algo relativo. Também ontem disse que tem orgulho de ser chamado de comunista. Comunismo esse que só foi implementado em países pelo mundo através da força, nunca pela força do voto. Vivemos tempos muito sombrios em nosso país. Inadmissível e inacreditável. Senhoras e senhores, cidadãos de bem do nosso Rio Grande do Sul, do nosso país, eu gostaria imensamente de trazer boas notícias nessa mensagem, mas infelizmente isso não é possível.
os defensores da política do atraso, da velha política, atendendo aos seus interesses pessoais, sem escrúpulos, atendendo ao seu obscuro projeto de vingança, conseguiram tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Não é inteligente fechar os olhos e negar insucessos e adversidades. Eles fazem parte da vida. E em toda guerra há batalhas vencidas e batalhas perdidas. E acreditem, eles estão em guerra contra nós. O projeto de poder e de vingança deles não admite posições contrárias. Para eles não existe adversários políticos, apenas inimigos. O mínimo que devemos fazer é resistir e manter o foco no nosso objetivo maior, resgatar a decência no Brasil. As grandes causas não são conquistadas com brevidade. Elas exigem grandes doses de dedicação e de sacrifício para que sejam alcançadas. Bolsonaro é nosso grande líder. Ele não vai desistir do Brasil e nós não vamos desistir de Bolsonaro. Não importa quanto tempo vai demorar, vamos reverter as graves ofensas aos princípios democráticos e aos nossos valores conservadores. Não importa quanto esforço tenhamos que empenhar, o Brasil de bem, respeitador das leis, da família e da liberdade, vai prevalecer. Nossas convicções podem ser atacadas, mas nunca serão derrotadas. Nosso espírito pode ser alvejado, mas jamais será abatido. O futuro do Brasil é a obra que vamos deixar para os nossos filhos e netos. Não existe atalhos. O caminho para a vitória exige trabalho duro e dedicação. E este é um desafio que aceitamos com entusiasmo. Esse não é o momento de recuar, é o momento de pegar fôlego, manter a união e persistir. Nós estamos juntos com você, capitão. Hoje Jair Bolsonaro foi considerado inelegível. Eu fico me perguntando como é que eu vou explicar para os meus filhos no futuro que o mesmo sistema que absolveu um ex-presidente criminoso que foi condenado por diversos crimes agora impede um ex-presidente honesto de disputar as eleições. Eu fico me perguntando como é que eu vou ensinar para os meus filhos que o crime não compensa, que ser honesto é o caminho correto a ser seguido. Se hoje o cenário e os exemplos nos mostram justamente o contrário. Jair Bolsonaro foi o único presidente honesto que realmente se preocupou com o seu povo. Ele me devolveu o orgulho de ser brasileiro. Ele nos devolveu o orgulho de lutar por nossos valores, pela nossa família, pela nossa pátria. O certo continua sendo certo, a verdade não foi relativizada e nossos valores foram mantidos e respeitados. Mas então, qual foi o crime de Jair Bolsonaro? Não roubar e não deixar roubar, não fazer conchavos, não desviar dinheiro público, não negociar a liberdade do seu povo, não ceder às pressões, não se vender nem se corromper, mesmo que fosse necessário para se manter no poder. O crime de Jair Bolsonaro foi ser honesto e não negociar seus valores, foi se manter firme, mesmo com o sistema o esmagando todo dia. Foi fazer o que é correto, mesmo com a mídia comprada e corrompida, destruindo a sua reputação a cada telejornal. Qual foi o crime de Jair Bolsonaro, eu pergunto? Foi defender a família, a vida desde a sua concepção. Foi elevar a economia, mesmo durante o caos. Foi lutar pela liberdade do seu povo. Foi defender nossas crianças. Ou será que o grande crime de Jair Bolsonaro foi levar água e dignidade pela primeira vez na história aos nordestinos? O crime de Jair Bolsonaro foi ter ido na contramão do sistema, minha gente. Foi não ter cedido. Talvez a história não conte, mas nós vamos contar. Diremos aos nossos filhos que um simples deputado que durante muitos anos falou sozinho no Congresso Nacional, que foi humilhado, que foi motivo de chacota, chegou à presidência da República do Brasil sem dinheiro, sem se vender, somente munido da verdade e de um povo tão cansado de ser roubado e ser vítima de corrupção. Esse homem simples revolucionou a história do nosso país, nos trouxe orgulho da nossa bandeira, do nosso verde e amarelo. De crianças a idosos, Bolsonaro nos ensinou a amar a nossa pátria, e isso ninguém vai tirar de nós.
Hoje, nos tiraram o direito de tê-lo como presidente de novo no futuro. Calaram mais de 58 milhões de vozes. 58 milhões de brasileiros hoje foram desrespeitados e ignorados. Mas se pensam que estão destruindo um único homem, vocês estão enganados. O legado de Jair Bolsonaro é indestrutível. O homem que falava sozinho, hoje tem mais de 58 milhões de brasileiros ao seu lado. Bolsonaro está inelegível, mas nossos sonhos estão mais vivos do que nunca. Querem saber quando que a gente vai parar? Nunca. Deus, pátria, família e liberdade. Porque homens livres só se ajoelham perante Deus. Paz e bem, quase meio-dia aqui em Brasília. Eu estou aqui no Senado Federal, praticamente vazio, não teve atividade hoje. Mas eu queria apenas fazer uma reflexão com você, para a gente entender a gravidade do momento que a gente está vivendo, né? Acontecendo o Foro de São Paulo, aqui na capital federal, e o presidente da República, Lula, dá uma declaração estapafúrdia dizendo que a democracia é relativa, que lá na Venezuela tem mais eleições que no Brasil. Olha, tapar o sol com a peneira não é fácil. E eu fico querendo dizer uma coisa, e vou dizer para vocês, como é que alguém que tem a ousadia, a audácia de falar em que houve uma tentativa de golpe no Brasil, apoia ditador de forma escancarada? Tá aí o Daniel Ortega, que o diga também. Então esse é o Brasil que flerta com a ditadura, que é hipócrita, né, que tem narrativas de alguns de seus líderes. E nós vamos estar aqui combatendo o bom combate para que o bem, a verdade, a justiça triunfem. Muita paz e tudo de bom para você e para sua família.